Hello guys, we're here for our first online class part 2, okay? Thanks so much for being here with me again. Today we're gonna talk about word order in the simple present, okay? Essa aula quem pediu foi nossa amiga Isa, alright? Ela é uma grande amiga nossa, ajuda bastante o nosso portal, o nosso Instagram. Então essa aula, ela foi uma das sorteadas lá no sorteio que eu fiz há 3, 4 semanas. E esse tópico ela pediu, ok? Ordem das palavras, ou seja, como é que a gente encaixa as palavras numa frase em inglês? Muitos alunos têm dúvidas, muitos alunos falam assim, Paulo, teacher, I don't know where to put the words, eu não sei onde colocar as palavras para formar frases. Então a gente vai ver isso agora, voltado para o Simple Present, que é um verb tense no inglês, mas essas mesmas regras se encaixam para a maioria dos verb tenses, tá bom? A gente tem aqui nosso Table of Contents, nossa pequena introduction. What is the Simple Present? Primeiro vamos entender o que é o Simple Present, depois word order e depois os exercises, ok? Just to remember that ahead English is your way out of traditional English. Então a gente tenta ser ao mesmo tempo educativo, engraçado, postando conteúdo. Essa semana eu não postei tanto conteúdo, estava um pouco enrolado com as minhas turmas, com os meus alunos, mas a partir da semana que vem a gente já vai estar postando aí 3 a 4 dicas, tips por dia, ok? Sigam-nos nas redes sociais, follow us on our social medias, alright? And send us a message today, alright? Let's speak English. Yes, have a class, alright? Marque uma aula experimental conosco, ok? Very well, guys. So let's talk about the simple present. What is the simple present? The simple present is a verb tense that people usually use to talk about ordinary daily habits and truths. So, a gente usa o simple past, pessoal, o simple present, tá? Como um presente simples. A gente vai usar o simple present em inglês, assim como no português, para falar de hábitos, rotinas e fatos acerca do presente, alright? Basicamente é o que está escrito nessa descrição. We use it to make statements about the present and things that happen in the present. The action does not need to occur at the moment of the speaking, though. A ação não precisa ocorrer no momento da fala, não precisa estar ocorrendo. Ok, ela pode ser uma ação rotineira, mas que não está ocorrendo. Por exemplo, I play basket on weekends. Today's Friday, hoje é sexta. Ainda não é o fim de semana, sábado e domingo. But I can say that I play basket on weekends. Eu posso dizer que eu jogo basquete aos fins de semana. Não estou jogando agora, mas eu jogo nos fins de semana. She drives to work. Ela dirige para o trabalho. Ela pode não estar dirigindo agora, mas sempre que ela vai ao trabalho, ela dirige. They live in the UK. Eles moram no Reino Unido. We don't study at night. Nós não estudamos à noite. And she doesn't live with her parents. Ela não mora com os pais. Ok? Então, these actions are in the present and represent habits, facts, or daily activities done by the subject. Então, essas ações, pessoal, essas frases, tá? Estão no presente e representam hábitos, fatos ou atividades rotineiras praticadas, feitas pelos sujeitos. Quem são os sujeitos? Nesses exemplos aqui, I, she, they, we and she. Vamos lembrar, pessoal, que o sujeito é quem pratica uma ação, tá bom? Então, a gente tem aí word order. Então, vamos ao que interessa. A formação das palavras no simple present. Vamos lembrar, we have to remember that the simple present tense, o presente simples, has 3 forms. Tem 3 formas, assim como a maioria dos verb tenses. Affirmative, afirmativa, negative, negativa, and interrogative, interrogativa. So let's talk about the affirmative first. Okay, the affirmative is the simplest one among the 3. We have the structure. A gente tem a estrutura aí de uma frase afirmativa. Então, que palavras eu tenho que colocar na frase para ela ser afirmativa? Vamos dar uma olhada. Na estrutura a gente tem subject, verb and object. Então, ó, sujeito, verbo e objeto. Uma frase afirmativa no inglês é isso, gente. O sujeito, um verbo e um objeto. That's it. O que é um sujeito? Quem pratica a ação. So I put some examples here. Então a gente pode usar I, you, he, she, it, we, you, they. Os sujeitos tradicionais, né? As pessoas do verbo eu, tu, ele, nós, vós. Tudo isso pode ser sujeito. Assim como a gente pode dar nome aos bois. My friends, sujeito. People, sujeito. The dog, sujeito. John, sujeito. Mary, sujeito. Tá? Só prestem atenção que quando a gente dá nome aos bois, my friends, people, the dog, John, Mary, eles podem ser sujeitos, mas também podem ser objetos, ok?
I, you, he, she, it, we, you, they, não. Esses são personal pronouns, são pronomes próprios. Então, eles só podem ser sujeitos, tá? O I, o you, o he, o she, o it, we, you e o they. Só podem ser sujeitos. Então, we have 2 examples here. We have, actually, we had 5 examples last slide. A gente teve 5 exemplos de frases no slide passado. Temos mais 2 agora. My friends play soccer every day. Alright? He lives in Brazil. Então a gente consegue ver, pessoal, claramente aqui, eu vou botar o pointer, tá? My friends, subject. My friends, sujeito. Play, verbo. Soccer, everyday. Soccer, objeto. He lives, he, subject, lives, verb, in Brazil, object. Tá ok? Então, afirmativo é isso, tá? Um pequeno detalhe sobre a afirmativa. Quando a gente usa a terceira pessoa do singular, que no inglês he, she, it, ele, ela e aquilo, tá? Terceira pessoa do singular. Na afirmativa a gente vai acrescentar um S depois dos verbos. Como assim, Paulo? Vamos dar uma olhada nos exemplos, ó. He works downtown. Eu tenho a mesma estrutura, sujeito, verbo e objeto, porém, o meu verbo works, o verbo na forma original é work. Mas por essa frase estar se tratando de uma pessoa do terceiro, de uma das 3 pessoas da terceira pessoa do singular, no caso he, então de work ele vai para works, ele ganha um S. Assim como nos outros 2 exemplos, a gente tem she lives here. Live, vocês vão lembrar do último vídeo que eu vi, que a diferença de live para live, né? Então live, verbo, viver, mas live é o verbo na forma original. Mas eu estou falando de she, então she lives, ganhei mais o S. It rains every December, então chove todo dezembro. Tá vendo? It rains, o verbo é rain. Tá bom, pessoal? Terceira pessoa do singular na afirmativa, S. Depois do verbo. Mas a estrutura se mantém intacta. Vamos lembrar também que tem 3 verbinhos irregulares aqui no presente. Go vai para goes na terceira pessoa. Então, I go to school, he goes to school. Eu vou à escola, ele vai à escola. Goes para he, she, it. Have vai para has. I have a car, you have a car, she has a car. Eu tenho um carro, você tem um carro, ela tem um carro. Has para he, she, it. E do e does. A mesma coisa, né? I do my homework, she does her homework. Ela faz o dever de casa dela, does para he, she, it, tá? Então, esses 3 verbos aqui, eles não ganham apenas um S, eles dão uma mudadinha aí, tá? Mas só no he, she, it, tá bom? Negative, guys. Como é que a gente vai botar uma frase na negativa? Vocês já entenderam que na afirmativa, para eu fazer qualquer frase no presente, na afirmativa basta eu pegar um sujeito, um verbo e um objeto. Às vezes nem precisa do objeto, dependendo do verbo. Mas, pause for water. Mas, quando a gente vai para negative, tá? A gente tem aí um novo elemento que chama-se auxiliary verb. O que é um auxiliary verb? Pessoal, é um verbo auxiliar. E esse é o terror de muita gente que quer aprender a falar inglês. Por quê? As pessoas não entendem o porquê do verbo auxiliar, porque em português nós não temos verbos auxiliares. Não para essas situações. Quando a gente vai falar frases na negativa, na interrogativa, no presente, no inglês, a gente tem sempre que usar um verbo auxiliar. Tá? Por mais que às vezes não usem. Mas pela gramática e também na língua usual lá, se usa, né? Tem pessoas que não usam, às vezes na linguagem formal, mas a maioria das pessoas usa. Então, a gente não entende isso. Por exemplo, quando a gente vai negar uma frase, na verdade, quando a gente vai negar, não, quando a gente vai perguntar, perdão. Quando a gente vai perguntar uma coisa a alguém, vocês já repararam que a frase é a mesma de quando a gente vai afirmar? Por exemplo, Paulo vai à escola. Ou Paulo foi à escola, né? Eu posso dizer, Paulo foi à escola. E essa entonação me dá a certeza de que essa frase é uma afirmação. Mas e se eu digo, Paulo foi à escola? Então, nós falantes da língua portuguesa, nós usamos a entonação, tá? Para diferenciar uma pergunta de uma afirmação, por exemplo. No inglês não é bem assim, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Na negativa, a gente também diferencia, a gente põe o não, né? Paulo não foi à escola. Então na negativa vai ser mais fácil de entender, eu vou começar por ela. Os verbos auxiliares do presente são do e o does, e a gente vai entender por quê.
The negative form introduces the auxiliary verbs do and does. Combined with the word not, they're going to turn our sentences negative. Então, o do e o does mais a palavrinha not vão transformar as nossas sentenças em sentenças negativas, tá? Então, qual é a estrutura disso? A estrutura é muito semelhante da afirmativa, com exceção do do mais do not ou do does mais do not, tá? Então, eu vou ter o meu sujeito, mais o meu verbo auxiliar do ou does, e eu já vou dizer quando você usa cada um, mais o not, que é a mesma coisa que não, tipo, Paulo não foi à escola, né? Como é presente, é Paulo não vai à escola. Verb e object, tá? O subject, o verb e o object vocês já conhecem, então vamos deixar passar, né? Agora, do e does. Quando eu vou usar cada um? Simples, pessoal. Olhem aqui a tabelinha. I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. Sim, novamente, a terceira pessoa do singular tem um tratamento especial, tem um verbo auxiliar diferente. Teacher, por quê? Cristóvão Colombo deve saber, talvez. Perguntar para Shakespeare, né? Não tem uma razão aparente, tá? A língua é dessa forma. Então, para I, you, we and they, a gente vai usar o verbo auxiliar do. Para he, she, it, does, tá? Lembrando que cada sujeito, each subject has its own auxiliary verb. Cada sujeito tem o seu próprio verbo auxiliar. Se repetem, mas cada um tem o seu. Então, I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. We can see that he, she and it have the auxiliary verb does. Então, a gente pode ver que o he, o she e o it tem um verbo auxiliar que é o does, tá? Então, he, she and it vão contar com um verbo auxiliar diferente dos demais. Por isso, do and does. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você for usar uma sentença na negativa e ela estiver se tratando de he, ou de she, ou de it, o verbo auxiliar vai ser does. Quando eu for usar uma sentença na negativa e eu estiver tratando de I, you, we and they, o verbo auxiliar vai ser do. Vamos ver isso melhor. Tenho aqui alguns exemplos. Então, a estrutura está aqui, ó. Sujeito, verbo auxiliar do and does, not, verbo e objeto. I do not study here. Ó. I do not study here. Se eu quisesse que essa frase estivesse na afirmativa, pessoal, bastava eu omitir esse do not aqui, ó. Aí a frase ficaria I study here. Eu estudo aqui. Mas, como eu quero ela na negativa, I do not study here. Então, isso, literalmente traduzido, é eu não estudo aqui. Então, encare esse do not como não, tá bom? You do not know her. Você não a conhece. Agora, ó a mudança, ó. He does not play soccer very well. Ele não joga bola muito bem. She does not practice sports. Ela não pratica esporte. It does not help me. Não me ajuda. We do not know. Voltamos para o do. Nós não sabemos. They do not drive. Eles não dirigem. Então, do not e does not significam a mesma coisa. Em português, não. Só que com he, she, it você usa does not. Tem uma forma mais fácil, que é justamente isso aqui. Pessoal, do not, todo mundo usa don't. É uma contração, a gente chama isso de contração. Então, do not, don't. Repeat. Do not, don't. Right? On the other hand, does not goes for doesn't. Então, does not, doesn't. Does not, doesn't. Então, fica muito mais fácil I don't study here do que I do not study here. Mas ambas as formas estão corretas. Você pode usar a forma que seja melhor para você, que você se sentir mais confortável, ok? Então, isso é o negativo, pessoal. Frases aqui no negativo, na negativa, tá? Você apenas vai colocar do not ou does not naquela frase que era afirmativa, lembra? Tem aqui, por exemplo, eu tenho aqui I play basket on weekends. Se eu quero botar essa frase na negativa, eu colocaria aqui entre o play e o basket. Perdão, entre o sujeito e o play. I don't play basket on weekends. Beleza? Show de bola. Vamos falar um pouco da nossa querida interrogativa, tá? A interrogativa é usada para formar questões, claro, né? E também requer o uso do verbo auxiliar de uma maneira diferente. E aí entra aquilo que eu falei da entonação. No português, a gente diferencia uma pergunta e uma afirmação através da nossa entonação. Agora, né, no inglês, a pergunta ela vai ter um verbo auxiliar. Dessa vez, sem o not. Lembrem-se que o not é elemento exclusivo da negativa, tá? Not lembra sempre negativa. Você nunca vai ver o not numa frase que não tem a ideia negativa. Alright? Very good. Então, a gente tem aqui a structure
da nossa frase interrogativa vai ser do or does. Do, does, depende do meu sujeito. Se meu sujeito for I, do. Se meu sujeito for you, do. Agora, se meu sujeito for he, vamos ao does. Se for she, vamos ao does. Então, a gente tem que ver o contexto, depende do sujeito. Então, do ou does. E depois disso aqui, gente, é a afirmativa, tá? Subject, verb e object, tá? Então, vocês vão ver como é que é fácil, ó. Essa primeira frase aqui. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Tá? Poxa, Paulo, mas eu boto o verbo auxiliar antes? Sim. Nas interrogativas, o verbo auxiliar vem antes do sujeito. Tá vendo? Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Mas veja bem, basta colocar o verbo auxiliar antes da frase. Se eu tirar o verbo auxiliar daqui, pessoal, como é que fica a minha frase? Imagina ó, que eu tirei esse do e o ponto de interrogação, claro. Imagina que cai o ponto de interrogação e cai o do. Vai ficar you like chocolate. Então você vai basicamente colocar o seu verbo auxiliar antes da frase na afirmativa e você vai ter uma pergunta. Ó, does he play tennis? Mudamos para o does porque está se tratando de he. Does he play tennis? Do they study here? Does she like me? Né? Ele joga tênis? Eles estudam aqui? Ela gosta de mim? Então, é isso. A interrogativa é você colocar o verbo auxiliar do ou does, depende do sujeito, antes da frase na afirmativa, tá? A gente vai ter também uma pequena observação. Na negativa e na interrogativa, não, prestem bem atenção, não é necessário o extra S, o S extra, lembra? Aquele S que na terceira pessoa, na afirmativa, a gente bota depois dos verbos? Na negativa e na interrogativa isso não existe. Porque quando eu tenho verbo auxiliar, eu sempre tenho que usar o verbo de ação na maneira original. Ou seja, o does aqui permite que eu use o meu play na maneira original. Se essa frase aqui tivesse na afirmativa, seria he plays tennis. Mas como está na interrogativa, does he play tennis? O play fica normal, tá? Aqui na primeira frase eu coloquei um exemplo de resposta curta. Do you like chocolate? Yes, I do. No, I don't. Resposta curta, pessoal. Por quê? Porque sempre que uma frase começar com do ou com does, tá? Sempre, 100% dos casos. Sempre que uma frase começar com do ou com does, ela só vai ter duas opções de resposta. Yes or no. Simples. Então, mesmo que você não entenda nada que o americano tá falando contigo lá, o nativo, você em Nova York, Times Square, bombando, ele te pergunta alguma coisa. Você não entende a pergunta, mas você sabe que ela começa com do, você sabe que você só vai ter duas respostas. Yes or no. Tá? Entender a pergunta que é difícil, às vezes. But anyway. Então aqui, ó, do you like chocolate? Como é uma pergunta pra você, né? Você gosta de chocolate? Eu gosto. Não, não gosto. Mas aqui, ó, does he play tennis? Quais seriam as respostas curtas? Yes, he does. No, he doesn't. Já que eu estou falando de he, né? Ah, Paulo, mas aqui você está falando do you e a resposta foi com I. Porque nessa frase eu estou justamente falando de you. Né? Do you like chocolate? Estou perguntando para você e não sobre você. E aí eu deduzo que a resposta tem que ser de quem está respondendo. Yes, I do. Mas quando eu estou perguntando sobre uma terceira pessoa, eu estou perguntando para você sobre uma terceira pessoa. Então a resposta também é sobre uma terceira pessoa. Deu para entender? Sempre que a gente for fazer uma pergunta, a resposta tem que seguir o sujeito que está nessa pergunta. Menos no caso do you, tá? Que aí a resposta sempre vai ser com I. Porque se a pergunta é, você gosta de chocolate? Você não vai responder, o eu gosta de chocolate. Não, eu gosto de chocolate. Ok, guys? Gente, word order é muito mais amplo que isso, tá? Eu falei de ordem de palavras só no Simple Present e ainda falei rápido, porque a ideia é que isso aqui seja uma pocket class, seja uma aula rápida, tá bom? Mas se vocês tiverem dúvida, eu tô deixando essa lista de exercício aí, ela é muito boa. Inclusive, a própria Isa me deu uma dica. Lá no nosso perfil do Instagram, no Linktree, tá? Que tem onde tem o nosso WhatsApp, eu deixei um link lá para as listas de exercícios que eu liberei até agora. Irregular e agora essa. Então vocês podem entrar lá pelo Linktree. Vai estar também aqui nos comentários, eu vou botar daqui a pouquinho. Mas podem entrar lá pelo perfil do Instagram que tem todas as listas que a gente já usou até agora. Essa é a segunda, no caso. É a segunda. O diretor tá falando que é a segunda. Então, mas mesmo assim, fica aí a dica pra vocês, tá? Agradeço muito se você assistiu até aqui o final. Por favor, compartilha, salva. Esse vídeo também vai ser colocado no YouTube. Se der, dá uma olhadinha lá. É isso aí. Mandem suas dúvidas. Se você ainda ficou com dúvida, mesmo depois dessa explicação, entre em contato com o nosso WhatsApp, marca uma aula experimental. Quem sabe você não vira meu aluno. Ok, guys. Bye, bye.